Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 7 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho às 18 horas. Nesse instante, coloco em discussão e votação a ata da 28ª sessão ordinária, bem como as sessões extraordinárias números 51 e 52. Algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas permaneçam como estão. Aprovada as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Protocolo número 1451 de 2017. Encaminha balancete financeiro da Câmara Municipal da Estância de Atibaia referente ao mês de agosto de 2017. A Comissão de Finanças. Projeto de lei número 76 de 2017. Dispõe sobre a denominação de rua, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Não existem mais projetos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 42 de 2017, de autoria do vereador Júlio César Mendes, que dispõe sobre assegurar matrícula ao aluno portador de deficiência locomotora em escola municipal próxima à sua residência. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Justiça. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 38 de 2017, que dispõe sobre a divulgação de listagem de medicamentos disponíveis na rede municipal de saúde. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Justiça. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei complementar 17 de 2017, que institui imprensa oficial da Estância de Atibaia como meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos do Poder Executivo. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Lazer, Comissão de Uso, Ocupação e Parcelamento de Solo. Parecer em conjunto. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei complementar 5 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de área especial de interesse social no bairro do Caetetuba. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Não existem mais pareceres. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos requerimentos. Requerimento 144/2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe a esta Casa de Leis se há projeto e previsão de melhoria da iluminação da Praça dos Três Poderes, de autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Este vereador, senhor presidente. 10 minutos com a partes. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Eu havia protocolado uma indicação, alguns meses atrás, questionando a administração a respeito da precariedade da iluminação pública, aqui na Praça dos Três Poderes, que é ao lado da Câmara Municipal. E não obtive resposta do Poder Público até o presente momento. Já fui cobrado por diversas vezes aí, por moradores, frequentadores da praça, pessoas que transitam aí com frequência e reclamam da iluminação, que está muito precária. E a gente, na indicação, naquela oportunidade, eu pedi ao Poder Público que fosse substituído o parque de iluminação. E até o presente momento nada foi
foi feito, esse vereador também não obteve nenhuma resposta se o serviço era feito ou não. Então a gente fiz esse requerimento aqui com a finalidade de cobrar do poder público que seja feito algo nessa praça, que é uma das praças mais antigas da nossa cidade, que precisa de uma atenção especial. Né? Você nota-se, né, à noite que quando o estacionamento da Câmara está apagado, a iluminação ela é bem precária, o que oferece risco à segurança das pessoas que frequentam, daqueles que transitam ali com frequência, principalmente no período, né, claro, no período noturno. Então a gente pede aí da administração uma atenção a esse nosso pedido e que o parque de iluminação seja substituído, ou informe se tem projeto, né, para a substituição desse parque de iluminação. A gente sabe que não é só essa praça, existem outras praças na cidade também que precisam de uma atenção, mas a gente cobra essa porque essa é uma das praças mais antigas da cidade e merece uma atenção especial do poder público. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam com o presente requerimento, permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Requerimento 145 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis se há projeto e previsão de pavimentação da Rua das Esmeraldas, na chácara Fernão Dias, de autoria do vereador Júlio César Mendes. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Não existem mais requerimentos. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura das emendas e dos autores das indicações. Por presente, boa noite a todos, nobres pares, mesa diretiva, boa noite. Senhor presidente, de acordo com o artigo 231 do regimento interno desta Casa, eu solicito a dispensa das leituras e indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Coloco a solicitação do nome do vereador José Carlos Machado, segundo secretário desta Casa, em votação para a suspensão da leitura das indicações. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, que seja encaminhado ao senhor prefeito todas as indicações. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Moção 34 de 2017. Apresenta a moção de congratulações ao jornalista Fábio Henrique Tadeu Silvério pelos relevantes trabalhos realizados à municipalidade e região. De autoria do vereador José Carlos Machado. Em discussão, presente moção. Os vereadores estiverem interessados em discutir, este é o momento. Esse vereador. 10 minutos com a parte. Bom, senhor presidente, em primeiro lugar eu fiz essa moção para o Fábio Silvério, acho que todos os vereadores aqui conhecem. É um grande jornalista que a Atibaia tem, né, trabalha na TV Altiora e sempre levantou a nossa cidade de Atibaia no esporte, como o senhor mesmo sabe, acompanhando o esporte de Atibaia e levando o nome de Atibaia aí para toda essa região aí Bragantina, né. O Fábio é um grande jornalista, uma grande pessoa que merece essa moção de contabilização. Eu espero que os novos pares, né, colaborem aí com essa moção para o Fábio, eu acho que todo mundo conhece o Fábio, né, o trabalho que ele vem fazendo aí no esporte de Atibaia e sempre acompanhou os esportes amadores de Atibaia, sempre levando o nome dos esportistas de Atibaia aí para toda a região Bragantina. Só isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Este vereador. 10 minutos com a parte. Eu gostaria de pedir para assinar a moção em conjunto, parabenizar o vereador pela iniciativa. Fábio é um excelente repórter, né, atua muito na área esportiva do município, principalmente no futebol, né, no esporte no município. Então eu gostaria de assinar a moção em conjunto, porque a homenagem é merecida. Está aberto a todos os vereadores que quiserem assinar. Mais algum vereador? Parabenizar também o Zé Machado, porque o Fábio é grande amigo nosso, não só no esporte, hoje na Altiora faz todo o jornalismo, passando a comunicação de toda a região, trabalhando há muito tempo na Atibaia hoje, na coluna esportiva,
na Rádio Atibaia, então, grande companheiro aí e merece essa moção aí. Pode contar com o nosso apoio. Mais algum vereador? Não havendo, coloque em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Moção de congratulação número 39 de 2017. Apresenta a moção de congratulações ao projeto DTA, Drift Trike Atibaia, pela participação nos campeonatos paulista, mineiro, brasileiro e mundial. De autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Para discussão na próxima semana. Na próxima sessão. Não existem mais moções. Solicito o primeiro secretário para que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Nenhum vereador. Vereador Daniel Martini. 10 minutos com a parte. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, mesa diretora. Nobres pares, muito boa tarde. Senhora vereadora. Boa tarde a todo o público presente aqui na Câmara Municipal, em mais uma sessão ordinária, acompanhando os trabalhos desses vereadores. Aqueles que nos acompanham pela internet também, muito boa tarde. Faço uso do tema livre para falar de um assunto que talvez não esteja em pauta no momento. Muitas pessoas não estão sequer falando disso nos seus dias, no seu dia a dia ou no seu cotidiano. Mas eu fui lembrado ontem durante um bate-papo que a gente faz aí nas redes sociais sobre esse tema, e eu falei, puxa vida, a hora de falar disso é agora, né? Falar um pouquinho de enchente. Tanto tempo que a gente não fala desse problema no município, né? Graças a Deus, isso é muito bom. Mas é nesses momentos onde você tem uma certa tranquilidade para trabalhar que algumas medidas preventivas precisam ser tomadas. Não adianta, sem fazer nenhum trocadilho, a hora que está pegando fogo, você querer realmente montar toda uma estrutura para poder combater e apagar o incêndio. Claro que isso é necessário, essas atitudes em urgência e emergência. Mas se você puder trabalhar de forma profilática e preventiva, é sempre melhor. Fui questionado, olha, o que a prefeitura tem feito sobre as enchentes? E eu me posicionei da forma como eu sempre me posicionei sobre o assunto. Olha, muito pouco das enchentes é responsabilidade da prefeitura, né? Especialmente quando a gente fala de enchentes do rio Atibaia, até porque o rio Atibaia é um rio federal, de competência federal, que por delegação é administrado pelo Estado, pelo DAE, e qualquer intervenção que precisa ser feita no rio, você precisa de autorização do Estado de São Paulo. Tanto é assim que o governador fez um estudo sobre as causas das enchentes em Atibaia, porque a causa maior é na várzea do rio Atibaia, chegou a uma conclusão desse estudo e apontou medidas que precisam ser tomadas. E até agora ele não ingressou, não deu início com nenhuma dessas medidas. Cobramos o governo do Estado já algumas vezes, ofícios encaminhados do gabinete desse vereador à Casa Civil, e há um tempo atrás a resposta era, olha, no momento a gente não consegue atacar a questão das enchentes e dos alagamentos, porque nós estamos trabalhando com os problemas de seca nas represas de Nazaré e Piracaia. Mas agora me parece que a situação estabilizou quanto à questão da seca. Claro que temos falta de chuva nesse momento, isso tem causado diversos problemas na nossa cidade, mas a questão de racionamento de água, acho que ela foi superada há algum tempo, graças a Deus também. E essa pauta precisa ser voltar discutida com o Estado de São Paulo. Por que eu digo com o Estado de São Paulo? Por tudo isso que eu falei, é ele o responsável pela questão do rio Atibaia no nosso município. Quando foram construídas as represas no final da década de 70, o leito, a calha do rio Atibaia diminuiu consideravelmente. Ele tinha uma calha desse tamanho e com a construção das represas, como passou a represar a água a montante, todos os rios a jusante das represas, eles passaram a diminuir o seu leito.
E com isso, hoje nós temos um rio extremamente pequeno, assoreado, e nós sabemos que a portaria que concedeu a outorga da exploração do sistema Cantareira Sabesp, portaria, se eu não me engano, eu não quero falar o número para não errar, mas eu acho que eu não me engano é a 1517. Essa portaria ela previa que a Sabesp tem a obrigação de devolver aos rios a calha, o leito que eles tinham antes da construção das represas. Isso nunca foi feito. Isso nunca foi feito. São Paulo usa a nossa água, a água da nossa região aqui, o Bira sabe muito bem disso, e nós não recebemos absolutamente nada por isso. Royalties, outorga, pelo serviço de água, nada. A única coisa que a gente faz é pagar a conta. Pagar a conta da má administração do sistema Cantareira pela Sabesp. Que quando é feito de forma irresponsável, nós temos alagamentos e enchentes desproporcionais na várzea do rio Atibaia. Claro que alagamentos da várzea sempre houve e sempre vai acontecer. Agora, aquilo que nós vimos, especialmente em 2010, por conta de abertura de comporta de represa, aquilo é a má administração do sistema Cantareira. Todos nós aqui assistimos as notícias de Franco da Rocha. Foi colocado embaixo da água por 2 anos consecutivos, quando a Sabesp resolveu abrir as comportas da represa, porque ela armazena água até quanto dá. E aí, quando vê que não tem mais como armazenar, vai ter que botar alguém embaixo da água, eles não pensam 2 vezes. Então, tudo isso é feito de uma forma que o município não tem conhecimento. Quando tem conhecimento, é avisado em cima da hora que alguma medida como essa vai ser tomada pelo governo do estado. E aí, o município fica aqui. Fazemos o quê? Né? Como atacar um problema como esse? Então eu estou sendo muito franco, direcionando minha crítica ao governo do estado, até porque o governador, quando esteve aqui, eu estava presente na reunião, na condição à época de chefe de gabinete, também coordenador da Defesa Civil, eu dei o meu lugar à mesa para 4 munícipes, não vou citar o nome aqui, mas que se estiveram com o governador, que moram em áreas de alagamento da cidade, e ouviram da boca do governador dizendo que a responsabilidade do rio era do estado e que o estado deveria tomar providência. O que eu critico é quando alguns políticos, em épocas eleitorais, vão à rua e dizem que vão resolver o problema das enchentes. Aí eu bato pesado, Bira, porque é mentira, não vai resolver. Não vai resolver, só está iludindo a população. E aí, a hora que o problema acontece, a população, com razão, vai cobrar esses políticos que prometeram resolver os problemas. Que não vai resolver o problema da enchente. Não vai. O que é do rio é do rio. Se o homem invadiu a área que é dele, a natureza cobra o que é dela. O vereador Michel foi muito feliz no começo do ano quando propôs a criação da Comissão de Meio Ambiente, e esses problemas todos têm que ser discutidos também no seio da comissão, especialmente áreas que historicamente são da natureza. Várzea do rio tem que ser respeitado, e quando o homem não respeita o que é da natureza, a natureza apresenta conta. Apresenta conta. Ah, mas eu não sabia que era área de várzea. Tudo bem, entendo que muitas pessoas estão lá de forma desavisadas. Outras pessoas fizeram de caso pensado. Paga mais barato, área do lado do rio, nunca vai acontecer nada, não vamos ter problema, e uma hora isso acontece. Agora, diante de todo esse contexto, algumas medidas, não aquelas que são estruturais, mas algumas pequenas medidas podem ser tomadas pela prefeitura. E eu não vejo nenhuma movimentação nesse momento. E aí, a hora que isso acontecer lá na frente, vão fazer falta. Medidas como, por exemplo, a estruturação da Defesa Civil do município, que foi desestruturada após o ano de 2013. Eu acho que ninguém imaginou que poderiam acontecer enchentes novamente. Até hoje nós não tivemos enchentes de grande porte. Mas nós não temos uma Defesa Civil estruturada, treinada e devidamente aparelhada para o combate de uma situação dessa de emergência. Nem para enchente, nem para incêndio. Como nós temos visto e como o Michel tem enfrentado isso e levantado essa bandeira aqui na casa também. Não só o Michel, como todos os vereadores estávamos discutindo um pouco disso há pouco numa reunião interna. Então, questões que estão ao alcance do município precisam ser tomadas. Treinamento de pessoal, aparelhamento de defesa civil, sistemas de alarme. Precisamos ter sistema de alarme, precisamos poder avisar a população com antecedência. Nós vimos, não sei quantos de vocês conseguiram acompanhar de perto, todo o bastidor do furacão Irma, todas as medidas que foram tomadas antecipadamente por aqueles países que estavam na rota do furacão. Nós vimos prefeitos, governadores de Miami, o governador da Flórida, prefeito de Miami, indo em cadeia nacional dizer, olha, vai acontecer isso, nós esperamos que a população saia da rota do furacão, se você tem para onde ir, saia, se você não tem, se prepare. A população precisa saber o que ela vai enfrentar, e a gente não consegue fazer isso em Atibaia.
Estamos falando de um furacão, a gente não consegue fazer isso em Atibaia com monitoramento do rio. Então, isso é desorganização. Nós precisamos ter uma organização melhor. Precisamos ter sistema de alarme, especialmente na Serra do Itapetinga. Alagamento da várzea do rio Atibaia tem uma característica. Ele traz problema, traz transtorno, mas ele é um alagamento, vamos dizer assim, de forma lenta. A população consegue ver que a água está chegando, consegue se preparar para sair das suas casas. Claro que não com o tempo que gostaria, mas você consegue ter um tempo de reação. Enxurrada proveniente da Serra do Itapetinga é outro perfil. Quando você tem tromba d'água na cabeça da Pedra Grande, essa água desce com uma velocidade absurda, a serra é extremamente irrigada. Nós temos o córrego do Itapetinga, temos o córrego do Onofre, temos o córrego do Figueira, córrego dos Pintos. Tudo isso desce com uma velocidade absurda e deságua no Piqueri. E aí a gente tem problema. Tivemos problemas no Jardim Brasil, tivemos problema no Jardim Floresta, nas costas ali, onde passa atrás da Red Jack, outros locais onde tem os lagos. Então, é uma outra característica de problema que a prefeitura precisa se preparar para atender, com sistemas de alarme. Diversos países desenvolvidos trabalham com isso. Barcelona foi feito um trabalho fantástico antes das Olimpíadas de 92, porque Barcelona enchia mais que São Paulo, em época de alagamento, e foi tudo resolvido. Então, tecnologia existe, procedimentos existem, não necessariamente custa uma fortuna, precisa de organização e precisa de previdência e providência. Então, estou falando em setembro disso, para que a prefeitura comece a se organizar, comece a se mexer, para que se bate na madeira, nós não queremos que isso aconteça, mas se nós tivermos um período de chuvas além da média, em janeiro, fevereiro e março, possivelmente nós teremos mais uma vez problemas com alagamentos na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Este vereador. 10 minutos com a parte. Boa noite a todos os presentes, cumprimentar os colegas vereadores, aqueles que nos assistem pela internet e pela rede social, uma boa noite a todos. Quem está acompanhando o nosso mandato está vendo que a gente está acompanhando a questão do incêndio lá na Pedra Grande, no Parque do Itapetinga, de uma forma próxima. Lembrar que o parque é um parque estadual, Parque Estadual do Itapetinga. A responsabilidade para cuidar do parque, em suma, é da Fundação Florestal, uma organização do Estado de São Paulo. Infelizmente, no nosso entendimento, em que pesa o esforço daqueles que compõem a fundação no nosso município, a gente entende que a fundação opera hoje de uma forma, aliás, é inoperante, precária. O que era para ser uma solução para a nossa cidade acaba sendo um grande problema para o município, porque a fundação não faz o zoneamento da área, a fundação não propõe o ordenamento, a fundação não desapropria, porque era obrigação e o que tinha sido estipulado no momento da criação do parque, a desapropriação daquele imóvel, né, dos proprietários, não permite que os proprietários façam nenhum tipo de investimento, né? Então a fundação, que era para ser uma solução, acaba sendo um problema. Então a gente está acompanhando isso de perto, a gente está pedindo providências ao Estado, a gente fez uma crítica até de uma forma severa na nossa rede social ao gestor do parque, porque é o gestor que responde pela fundação, apesar de eu entender das dificuldades que ele enfrenta em razão da pouca infraestrutura que o Estado lhe transmite para trabalhar aqui na cidade, mas ele está aqui, ele precisa responder pela fundação da qual ele atua. Quero deixar bem claro o nosso respeito e parabenizar os funcionários da fundação, aqueles que compõem a parte administrativa, né? Eu digo os vigias, né? Os funcionários que atuam aqui na fundação, porque na nossa manifestação na rede social, alguns deles se sentiram ofendidos, porque esses funcionários realmente, eles vestem a camisa aqui para a cidade, viu, gente? Eu quero tornar isso público. É gente que está no papel de vigia, mas que a hora que começa o incêndio, não deixa a pedra sozinha. Eles estão lá combatendo o incêndio também.
junto com a Brigada de Voluntários da Simbiose, junto com a Brigada de Voluntários de outras organizações civil, junto com a Defesa Civil. Parabenizar também a nossa Defesa Civil pela atuação. Como foi dito pelo nobre vereador Daniel Martini, a gente precisa estruturar a Defesa Civil. Concordo. A gente precisa estruturar a Defesa Civil. Mas a Defesa Civil que a gente tem hoje na cidade, com o pouco recurso que tem, atua com afinco, com carinho, né, e fez o combate também lá contribuiu no processo de combater o incêndio lá na Pedra, que infelizmente ainda não cessou. Né, hoje eu recebi a informação que o incêndio ainda continua lá no Parque Itapetinga, e a brigada e os órgãos responsáveis ainda estão fazendo o combate lá do incêndio. Dentro da Comissão de Meio Ambiente, a gente está fazendo a discussão disso, a gente está acompanhando isso, e a gente está buscando uma reunião, eu, o Marcão, a gente conversou essa semana na comissão, a gente conseguiu conversar com alguns ambientalistas, e a gente está tentando marcar uma reunião junto do diretor executivo da Fundação, para tratar desse assunto aqui na cidade, e para a gente ver se a gente melhora nessa questão, e se melhora a forma de atuação da Fundação no município. Então, cobrar providências aí para melhorar o trabalho da Fundação. Quanto à questão das enchentes da nossa cidade, eu acho que mais do que ficar na promessa, é possível, é necessário, aliás, buscar a gente encontrar uma solução para os problemas que a gente enfrenta na enchente. E a gente teve a oportunidade de discutir agora, recentemente, um projeto de legislação que autorizou o Poder Executivo a buscar um recurso junto a um fundo financeiro internacional para a gente fazer o combate da enchente. Então, a gente verifica que é prioridade por parte do Poder Executivo buscar combater esse problema, que é um problema crônico do nosso município, como foi muito bem dito pelo novo vereador Daniel, um problema que, na verdade, as gestões recentes, ela acabou adotando esse problema. Porque a gestão lá da década de 60, 70, não deveria ter permitido loteamento nessas regiões, onde como foi dito pelo novo vereador, é o espaço do rio, é o espaço da natureza. Então, isso é um problema crônico que a atual gestão e que as gestões anteriores, recentes, adotaram, e que a gente precisa resolver. E nós estamos buscando resolver com isso, com um empréstimo junto do Fomplata. Um empréstimo, se a gente conseguir um empréstimo, vai fazer a canalização do córrego da Figueira e do córrego da Ana Pires, e segundo os projetos, vai reduzir em 70% os números de imóveis atingidos em enchentes da nossa cidade. 70%. Então, demonstra que essa administração está tentando encontrar uma solução para isso, e eu acredito que através desse investimento nós vamos encontrar essa solução. É isso. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador Ademilson Militão. 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, vereadores da mesa, vereadora, público presente. O que me traz hoje aqui é para falar referente ao meu projeto, ao PL 13/17, que realmente hoje em dia a proteção animal ela virou um modismo. Muita gente acha bacana dizer que é protetor de animais, mas sem saber o que exatamente é ser um protetor. Temos que esclarecer que proteger animais não é chamar uma ONG ou ligar para um protetor independente quando um animal está sendo maltratado. Proteger animais também não é ficar no computador apenas repassando pedidos de ajuda, nem sentir no direito de exigir e cobrar das pessoas ligadas à causa que o façam, que você considere certo. Essas são apenas formas de divulgar ações, necessidades ligadas à causa, e não à proteção em sua essência. Em primeiro lugar, é importante saber que protetores de animais são pessoas iguais a nós. Elas trabalham, estudam, possuem família, mas decidiram arregaçar as mangas e fazer a diferença. É uma luta pessoal contra nós mesmos.
em alguns casos, contra nossos familiares que não conseguem entender e aceitar a mudança. Eu mesmo na minha residência, de vez em quando, dou umas brigadinhas com a minha esposa, porque ela se considera uma protetora e eu ainda sou meio chato, ainda mais ajudo. Diante a importância de se valorizar o papel dos protetores e cuidadores de animais que voluntariamente se dedicam à causa dos animais abandonados, na maioria das vezes sem nenhum apoio do poder público, no pensamento de informar a população e somar as forças contra falsos protetores, pessoas que estão inseridas na causa tentando tirar benefícios materiais ou prestígios, elaborei o projeto 13/17, que dispõe sobre a criação do Cadastro Municipal de Protetores e Cuidadores Individuais de Animais em situação de abandono ou risco em nosso município, para que possam receber paulatinamente o devido apoio e incentivo do poder público no desempenho desse relevante serviço que prestam à sociedade. Como dizia John Richardson, existem 3 tipos de pessoas: as que fazem acontecer, as que deixam acontecer e as que perguntam o que aconteceu. Obrigado e uma boa noite a todos. Mais algum vereador? Não existem mais vereadores. Requeiro a suspensão do intervalo regimental. Coloco em votação o pedido do nobre vereador Michel Carneiro, qual requer suspensão do intervalo regimental. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado que seja suspenso o intervalo regimental. Solicito o primeiro secretário verificação do decoro. 11 vereadores. Solicito o primeiro secretário que possa leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Processos a serem discutidos e votados na ordem do dia da sessão ordinária de 12 de setembro de 2017, às 18 horas. Projeto de Lei 39 de 2017, de autoria do vereador Michel Carneiro, que autoriza a criação do Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares. Projeto de Lei 57 de 2017, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que fica criado o Programa de Alimentação Diferenciada para Crianças e Adolescentes Diabéticos na Rede Municipal de Ensino. Projeto de Lei número 65 de 2017, de autoria do vereador Ademilson Militão, que dispõe sobre a denominação de rua. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que cria a área especial de interesse social, no bairro do Caetetuba. Projeto de Lei Complementar número 13 de 2017, de autoria do vereador Ademilson Militão, que dispõe sobre a criação do Cadastro Municipal de Protetores e Cuidadores Individuais de Animais em situação de abandono ou risco. A pedido do nobre vereador Daniel, aqui vamos mudar hoje a primeira discussão, votar o projeto, depois a emenda. Coloque a primeira discussão, maioria simples, projeto de lei número 39/17, da autoria do vereador Michel Carneiro. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. 20 minutos com a partes. Apenas para explicar àqueles que nos acompanham pela internet e aos munícipes presentes o que se trata esse projeto. Esse projeto de lei é um projeto que autoriza o município a criar um programa municipal de práticas integrativas e complementares. O que seriam essas práticas integrativas e complementares? As práticas integrativas e complementares são aquelas práticas consideradas de medicina alternativa, como, por exemplo, a musicoterapia, a massagem, a massoterapia, a terapia floral, fitoterapia, acupuntura, hidroterapia, hipnose, ginástica terapêutica, terapia de respiração, entre outras. Essas seriam as terapias aí consideradas complementares. Existe uma política nacional para tratar desse tipo de terapia. O que a gente verifica hoje? O que a gente verifica hoje é que uma parte da população tem acesso a esse tipo de terapia. Mas a população que tem acesso a esse tipo de terapia, na sua maioria, são pessoas de
de uma classe social, no mínimo média, né? Aquelas pessoas de classe social mais baixa acabam não conseguindo ter acesso porque nem conhece, né? Acaba não conhecendo esse tipo de terapia. E o SUS ele possui um orçamento específico destinado para que o município possa fazer a implantação na cidade desse tipo de terapia. Mas para que isso aconteça, a gente precisa criar esse programa municipal. Então a gente está fazendo aqui uma legislação que autoriza o município a criar esse programa. Por que autorizativo? Porque, como a gente já discutiu aqui inúmeras vezes, a gente entende que esse tipo de legislação seria, em tese, de responsabilidade do Poder Executivo tratar. Então, a gente está criando um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a tratar dessa matéria, para a gente conseguir fazer a discussão junto do governo e para tentar, através desse projeto, fomentar a criação do programa e a implantação desse tipo de prática nas UBSs da nossa cidade. Eu tive a possibilidade de conhecer a história de UBSs como UBSs da Zona Leste do Estado de São Paulo, que possui esse tipo de prática integrativa, que é muito bem recebida pela comunidade e que atende a comunidade dessas regiões. Então, o que a gente espera com esse projeto é fomentar o debate para dentro do governo e tentar fazer a implantação na nossa cidade desse tipo de terapia, principalmente a população que mais precisa. É isso. Mais algum vereador? Só lembrar que na comissão, desculpa, Ana vereadora, que na comissão de saúde, ela fez uma proposta de emenda acrescentando a musicoterapia que eu não tinha destacado na minha redação como uma das modalidades. Então, só acrescentar que essa foi a emenda apresentada pela comissão. Permite uma parte? Por favor. Só parabenizar o vereador Michel por essa iniciativa. De fato, após a inclusão aí das práticas integrativas pelo SUS, pelo fato de eu ser musicoterapeuta, muitas pessoas têm procurado, principalmente os idosos. Eles pediram uma palestra de musicoterapia no Conselho do Idoso. Essa semana também eu vou estar fazendo uma palestra sobre musicoterapia no CCTI, porque, de fato, é difícil as pessoas conseguirem pagar um profissional, musicoterapeuta, aula de yoga, reiki e outros tipos de terapia, que acaba ficando um custo mais elevado. E tem sido muito procurado ultimamente. Então, parabenizar, só espero que realmente o município consiga encontrar formas de prestigiar esses profissionais e essas pessoas que também precisam desses serviços, né, pelo SUS. Então é isso, só isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam com o presente projeto, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 57/17, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Pela ordem, senhor presidente, só no projeto 39 já colocou com a emenda? Eu vou colocar antes da redação final, votar em 2 turnos. O vereador interessado em discutir o presente projeto? Esta vereadora. 20 minutos com a partes. Eu vou só passar um vídeo antes de falar sobre o projeto. Então, enquanto vão resolvendo o computador, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto. Gostaria de pedir o apoio dos vereadores na aprovação desse projeto. É um projeto bastante importante acerca da alimentação dos alunos da rede municipal e também estadual, uma vez que a prefeitura é responsável ainda por fornecer a merenda para as escolas de estado aqui do município.
E o que ocorre é que atualmente só existe alimentação diferenciada para os alunos e adolescentes que têm intolerância à lactose aqui no município. Para as diabetes, não. Então, eu vejo que esse programa é extremamente importante. Ele já acontece em outros municípios, no município de Piracaia, no município de Franco da Rocha, no município de Pindamonhangaba também. É uma adaptação relativamente simples, porque as escolas elas já possuem nutricionista. E atualmente, o que acontece? Os pais eles têm que levar um lanche diferenciado para a criança. Nós temos, inclusive, aqui na Câmara Municipal, uma funcionária que é da equipe terceirizada, que faz a limpeza aqui da Câmara, que tem um filho que tem diabetes, e ela comentou com a gente a dificuldade que é dela ter que levar uma bolacha diferente para ele, dele se alimentar em determinados horários. Então, é apenas uma adaptação que a rede municipal pode fazer junto com a nutricionista para, às vezes, a criança ter um lanche antes da atividade física ou depois da atividade física. É sabido também que a diabetes mellitus tipo 1 é a diabetes, é a faixa etária, na verdade, me desculpe, a faixa etária, a criança ou adolescente é a faixa etária que desenvolve esse tipo de diabetes e que está aumentando a cada dia, né? A criança acaba sentindo muita fome, não engorda, não ganha peso, apesar de comer muito, sente fadiga, visão embaçada, falta de disposição para as atividades, que pode comprometer também a criança no aprendizado, a partir do momento que ela se sente indisposta e com a visão turva também. E se a alimentação for controlada, a criança diabética pode levar uma vida normal dentro da escola e desenvolver as suas atividades, quanto que se a alimentação dela não for controlada, ela pode ter complicações, especialmente de visão, sistema nervoso, nos rins e no coração. Então, vou passar um vídeo rápido, só para ilustrar um pouco essa ideia e a realidade dessas crianças. Sofia, de 6 anos, sabe que desde os 3 tem diabetes do tipo 1, o que não impede a menina de participar de todas as atividades da turma. Eu gosto de fazer educação física porque é legal. A rotina da criança com diabetes tem algumas particularidades, como a hora de fazer o teste de glicemia. No caso da Sofia, são 7 medições por dia. Ela tem um lugar especial para fazer isso, que é aqui, no ambulatório da escola. Um furinho no dedo e pronto. A enfermeira confere a taxa de açúcar no sangue, 120, número dentro do esperado. Depois, a aplicação de insulina e Sofia está liberada para o lanche. Eu posso comer coisa diet, fruta, suco diet, salgadinho diet. E eu não posso comer muito doce, só de vez em quando. O Brasil é o 4º país no mundo em incidência da doença, com 11.900.000 pessoas com diabetes. 10% são crianças. Os educadores da escola da Sofia passaram por um treinamento. As crianças com diabetes não precisam ser limitadas na questão da alimentação, do que pode e o que não pode. Na verdade, o que faz a diferença são as quantidades, as porções. Um alívio para os pais. Eu consigo trabalhar muito mais tranquilo, porque aqui tem todo um corpo de pessoas que estão todo mundo voltado para isso, né? Para cuidar da Sofia. 15 escolas de São Paulo já receberam orientações da Associação Diabetes Juvenil, que quer levar o projeto para todo o país. São cartilhas que mostram o dia a dia da criança e os cuidados necessários para monitorar a doença. Sofia de... Então, um vídeo curto, simples, que só ilustra a realidade dessas crianças. E o projeto de lei, ele vai pegar toda a rede municipal, as escolas de estado, como eu falei, no controle da merenda. E a ideia é que se faça uma lista e uma relação completa. Já foi conversado também com a secretária de Educação, Márcia Bernardes, que se faça uma lista para ter uma ideia de quantos são esses alunos, para fazer esse mapeamento após os exames e tudo mais, para que seja disponibilizado e todos esses alunos e adolescentes sejam inseridos dentro desse programa de alimentação diferenciada. E a ideia é que se forneça esse cardápio adequado, de forma a efetivar essa implantação, e também sugere que o Poder Executivo promova justamente esses cursos, essas campanhas, como foi mostrado
na reportagem para orientar os educadores das necessidades dessas crianças, como fazer essa adaptação, esses exames de controle e tudo mais. Então, essa é a ideia, é um início ainda de uma discussão, apesar que o programa ele já vai ser implantado, mas eu acredito que ele pode evoluir ainda para orientações melhores dos educadores, dos funcionários, das escolas, das creches e tudo mais. Então, eu peço o apoio dos vereadores, extremamente importante, a diabetes vem aumentando aí a cada ano. Tem também a diabetes tipo 2, como todos já conhecem, que é uma doença mais para adultos, mas que também pode acometer os adolescentes, em especial as crianças que têm problema com obesidade, falta de atividade física e tudo mais. E alguns países do mundo também já têm relatado crianças recém-nascidas já desenvolvendo a diabetes tipo 1. Então é isso, peço apoio dos vereadores e é só isso, senhor presidente. Obrigada. Mais algum vereador? Eu queria fazer uma pergunta sobre o projeto. 20 minutos com a parte. Parabenizar a vereadora pela iniciativa, assim como também parabenizar o Michel pelo projeto anterior. Acho importante que a prefeitura olhe com maior atenção para aqueles que precisam de uma maior atenção. Podia baixar o volume do microfone? Som. Obrigado. Que a prefeitura olhe com maior atenção para aqueles que precisam de uma maior atenção. A minha pergunta é se, inclusive alguns munícipes, também no bate-papo que a gente faz rotineiramente, me disseram que esse programa já existe na rede municipal. E eu não sei, na verdade, não tenho conhecimento se ele existe oficialmente, se ele existe, como é que ele acontece, mas entendo também que mesmo que ele exista, o fato de ter uma iniciativa de torná-lo uma lei fortalece muito mais e garante a execução futura desse projeto. Então, como a senhora é autora, acredito que a senhora tenha essas informações e possa também nos trazer maiores detalhes, até para como acontece isso hoje na rede municipal. É interessante também que a senhora busca implementar nas escolas estaduais do município, né? Então eu não sei até que ponto a lei municipal ela vai ter essa capacidade de compulsória, vamos dizer assim, de obrigar o Estado a implementar isso na escola. Acredito que vai vir por conta de um programa estadual. Claro que uma lei sempre ajuda numa conversa e pode estimular o Estado a melhorar a questão da alimentação dos alunos, mas gostaria que a senhora pudesse fazer esses esclarecimentos para nós. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel, pela pergunta, até porque ajuda a esclarecer um pouco mais essa discussão, entender um pouco mais do projeto. Na época em que essa servidora, que essa funcionária da prefeitura nos procurou e comentou sobre o assunto, nós entramos em contato com a Secretaria de Educação do município, e o que foi nos fornecido de informação é que existia somente a alimentação diferenciada para os alunos que têm intolerância à lactose. De diabetes, não. Tanto é que essa moça, ela até comentou que ela tem que levar o lanche diferenciado, que o filho dela tem que alimentar, e ela que tem que se preocupar. Entrei em contato com a secretária também, ela me deu essa mesma informação. E o que nós pesquisamos é que existe a lei federal, né, de 2009 primeiro, e depois a de 2014, que até tem um artigo aqui, ó, vou ler um pedacinho para você. Destaco a aprovação da lei número 12.982/2014, que alterou a lei federal número 11.947/2009, a fim de determinar o provimento da alimentação escolar adequada aos alunos portadores de estado ou de condição de saúde específica. Artigo 12, parágrafo 2º, prevê: para os alunos que necessitem de atenção nutricional individualizada em virtude de estado ou de condição de saúde específica, será elaborado cardápio especial com base em recomendações médicas e nutricionais, a avaliação nutricional e demandas nutricionais diferenciadas conforme o regulamento. Então, na verdade, já está previsto na lei federal, mas no município não foi implantado. Isso não está implantado em Atibaia. Então, por isso, a lei municipal, para que isso realmente se efetive no município. E em questão às escolas estaduais,
que é do meu conhecimento, que é a prefeitura que também fornece a alimentação para as escolas estaduais. E que essa adaptação seja feita da mesma forma, a partir do momento que eles escolherem o cardápio que será fornecido para a merenda escolar da escola municipal e das escolas estaduais, também seja o mesmo e adaptado a esses alunos após fazer um mapeamento de quantos são esses alunos, quais escolas e tudo mais. Obrigado pelos esclarecimentos, muito importante, até para deixar claro a toda a população, então, o que é que de fato hoje possui de diferente na rede de ensino municipal. Quanto à questão do Estado, ainda que o fornecimento seja por parte da prefeitura, toda essa questão prévia que antecede o fornecimento, mapeamento e tudo mais, isso depende, obviamente, de uma conversa e de um entendimento com base no bom senso por parte dos diretores das escolas estaduais, ou a gente não tem autoridade para determinar o que vai acontecer dentro da escola do Estado. Vai depender de uma ordem ou de uma lei estadual, se é que acho que a lei já existe estadual, mas sim de uma atitude proativa da Secretaria de Estado, de Educação de Estado. Mas parabenizar a iniciativa, sou favorável, acho que cada vez mais o poder público tem que atentar para isso. E ontem eu falava também, né? A medicina avançou muito, né, Bira? Nos últimos, não nos últimos anos, mas nos últimos 10, 20 anos. E hoje a questão da internet dá acesso à informação de uma forma muito diferente do que se tinha no passado. Então a gente está imaginando, mas tem muito mais doença hoje do que tinha 10 anos atrás. Olha quantos casos de câncer, uma série de coisas. E eu conversando com algumas pessoas da área, o pessoal falou assim, olha, não necessariamente aumentou o número de casos. A questão é que no passado, as pessoas simplesmente adoeciam, morriam e não sabiam o que acontecia, ou não tinham um diagnóstico preciso. Hoje, com esse avanço da medicina, você consegue ter um diagnóstico muito maior de uma série de coisas que no passado não se atentava tanto, né? Então, até falamos da questão da esclerose múltipla, o projeto da vereadora também sobre isso, e tantos outros males que vêm sendo detectados com uma maior frequência. E aí o poder público tem que estar atento a isso, tem que ter política pública específica para isso, e acho que nós, como vereadores, temos o papel também daquilo que tiver no nosso alcance promover dentro da sociedade. Parabéns pela proposta, conto com o meu apoio. Mais algum vereador? Presidente. Vereador Biratã, 20 minutos com a Parques. Boa noite a todos, né? Esse projeto, ele é bastante interessante, porque o maior problema do diabético, existe até uma analogia assim, que o diabético é igual ao pescador, mentiroso que só ele, porque ele sempre fala que não come isso, não come aquilo, né? Então essa é a verdadeira. Por quê? A maior dificuldade do diabético é a comida. É a comida, principalmente hoje que nós enfrentamos, você entra no supermercado, é tudo industrializado. Não existe aqui, isso é para diabético, isso não é, entendeu? Porque isso vai depender da cultura. Então, esse projeto, parabéns, porque ele realmente mexe aonde tem que ser, que é na cultura, é o ensino da escola de fazer com que o indivíduo aprenda a comer. Porque esse é o maior problema do diabético. O governo federal implantou um programa de diabético e hipertensão, entendeu? A nível nacional, tanto que você tem todos os remédios hoje nas farmácias populares. Todos os remédios para diabético você tem. Evidente que agora existem os remédios caros, que são mais difíceis, são caros, que ainda não está no governo. Tá? Então, parabéns, porque o maior problema é a comida. É a comida. Dentro desse supermercado industrializado, onde vem assim, oferece o pudim na sua cara e não tem como dizer não, entendeu? É muito difícil. Eu sou diabético, e o diabético é assim, quanto mais tempo de diabético você é pior. 1 ano, 2, 3, 4, 5, por quê? A diabetes está associada a quê? A hipertensão, sabe? Aumenta o número de casos de hemodiálise. A diabetes está associado aos problemas cardíacos, os infartos, as cirurgias cardíacas, a maior parte delas é do diabético, entendeu? Então, quanto mais tempo você conseguir fazer com que a sua diabetes seja controlada, menor são os índices de complicações. Então, essa cultura de escola, de ensinar, de alguém chegar e fazer com que o diabético aprenda a comer, que eu acho que é o mais difícil do tratamento do diabético, é isso aí.
é o controle alimentar. Entendeu? Parabéns. Obrigado. Nada como um médico para explicar melhor a doença. Mas realmente precisa dessa conscientização. E às vezes é só a criança que tem a doença, né? A família não tem. Então nem sempre sabe lidar com aquele assunto, né? Então a partir do momento que tem uma alimentação, que tem um regramento, vamos dizer assim, eu acredito que fica um pouco mais fácil de lidar com a evolução ou não da doença. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam com o presente projeto, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 65/17, de autoria do vereador Ademilson Militão. Algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei número complementar 08/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador. 20 minutos com a parte. Gostaria de pedir vistas do projeto. Eu coloco o pedido de vista do nobre vereador Daniel em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, visto por uma semana. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei complementar número 13/17, de autoria do vereador Ademilson Militão. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal. A segunda discussão. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador. Não havendo vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a presente por encerrada às 18h58. Gostaria de convocar os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, assim como para as sessões extraordinárias, no dia 12 de setembro de 2017, terça-feira, às 18h. E nesse instante daremos início à primeira sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos e solicito ao primeiro secretário a leitura da pauta da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de fazer um requerimento para votar englobadamente os projetos de lei 39/2017, projeto de lei 57/2017 e o projeto de lei 65/2017, em segunda discussão e redação final. Aproveito a oportunidade também, gostaria de requerer a suspensão da leitura da pauta, tendo em vista que é a mesma pauta da sessão ordinária. Então coloco em votação o pedido do nobre vereador Júlio Mendes para votar englobadamente os projetos número 39/17, 57/17 e o 65/17. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Também coloco a solicitação, a votação, solicitação do vereador Michel Carneiro para a suspensão da leitura da pauta nas sessões extraordinárias. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado.
Coloco em segunda discussão os projetos de lei número 39/17, 57/17 e o 65/17. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam com os presentes projetos, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Coloco em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei número 13/17. Algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Presidente, deixa eu fazer um comentário 20 minutos. aqui. Tem algumas coisas que me incomodam em relação a esses cuidadores de animais. Todos nós gostamos de animais. Mas eu vejo aqui assim, abandono ou risco. Então eu pergunto para o vereador Militão, quais são os animais que estão aqui em abandono e risco? Só os cachorros e os gatos? Né? Eu fico incomodado. O sujeito entra numa churrascaria e se farta de comida, sabe? Entendeu? Quer dizer, que proteção de animal estranha é essa? Entendeu? Quer dizer, vocês já viram um boi morrer? Já viram um porco morrer? Entendeu? Eu morava em Portugal em frente a um açougue de cavalo. Alguém está preocupado com isso? Só estão preocupados com o quê? Com gato, com cachorro, entendeu? É uma situação assim, análoga, né? Estranha. É uma utopia, esses projetos de proteção de animal. Entendeu? Alguém já viu onde tem pastelaria e tal, tem cachorro de rua? Gato de rua? Alguém já se preocupou com isso? Entendeu? Então, é uma coisa que, olha, desculpa, eu não estou sendo ignorante, não estou sendo grosso, não estou sendo velho, não estou sendo nada. Mas são algumas coisas que me deixam, Daniel, inculcado. Sabe? O sujeito se farta, sabe, de uma costela de boi e não tem dó do boi. Recentemente agora venderam 1 milhão de jegue para a China. E ninguém se preocupou, nenhuma entidade de proteção de animais, porque os jegues estão tudo largado, come areia, capim, entendeu? E não é um animal de risco, por acaso? É um animal de risco. Então, é só para vocês pensarem um pouquinho, tá? Mais algum vereador? Este vereador, presidente. 20 minutos com a parte. Eu não sei se o nobre vereador se atentou ao projeto, mas o projeto é cadastramento referente aos protetores, vereador. E também não tenho conhecimento se o senhor come um suculento bife ou não, para estar nesse sentido, porque... Eu não falei mal do pessoal. Não, agora é a minha vez só, vereador. Porque, pelo que eu vejo, acho que em torno de 70% mais ou menos dos verdadeiros protetores, eles não comem carne. Eu não consigo até me aderir nesse posicionamento, mas muito me estranha o senhor num posicionamento desse, dizer do boi, da forma que é, mas o bife está na sua mesa. Essa é a diferença, né? Somente isso, presidente. Mais algum vereador? Este vereador. 20 minutos. Eu só acho que a gente precisa ressaltar que a gente não pode menosprezar nenhum tipo de segmento, nenhum tipo de militância. Todas as militâncias são importantes. Ainda bem que tem aquelas pessoas que pensam na causa animal, que pensam na proteção dos animais. Como tem os ambientalistas da cidade, ainda bem que existem os ambientalistas, que é o pessoal que está lá atuando no combate ao incêndio. Ainda bem que tem esse pessoal. Ainda bem que tem aquele pessoal que cuida das crianças, dos adolescentes. Eu acho que a gente não pode menosprezar nenhum tipo de segmento. A gente, na função pública que a gente está, eu acho que a gente precisa respeitar todos os segmentos de atuação. E tentar, como vereador, atuar de uma forma geral a atender todos os anseios da sociedade. Então, esse projeto de lei de autoria do vereador Ademilson Militão, que eu quero parabenizar o novo vereador pela iniciativa, eu acho que vem de encontro aí com os interesses dos militantes na área de proteção da causa animal, e eu acredito que é um projeto que vai facilitar a gente encontrar os protetores aí da cidade. Então, parabenizar o vereador e conto com o apoio desse vereador. Mais algum vereador? Só para... 20 minutos. Eu não sei, eu acho que
eu entendi o que o Bira quis colocar, e ele não atacou o projeto em momento nenhum. O Bira está trazendo uma outra situação. Pela leitura do projeto do Militão, obviamente você está falando de protetores e cuidadores individuais de animais, em situação de abandono em risco, está se referindo muitas vezes a animais domesticáveis, né, e que nós temos no município diversas situações. E não necessariamente algum outro tipo. O Bira trouxe uma outra questão. Eu acho que ele não foi de forma nenhuma desrespeitoso, muito pelo contrário, tanto que ele se posicionou pela aprovação do projeto. Então, entender o que está sendo colocado, né? O projeto do Militão aqui, a gente tem problema sim de cachorro, de gato, muitas vezes, e tem cuidadores que se disponibilizam a fazer isso voluntariamente, e ter um cadastro eu acho importantíssimo. A questão que o nobre vereador Biratã colocou é um outro segmento, né? E muitas vezes da crueldade com que são tratados outros animais numa outra situação, inclusive em abatedouros e tudo mais, o que leva tantas pessoas, inclusive, a decidirem parar de consumir carne e tal, né? Assim como a gente vê matança de peixes e tubarões, o que os asiáticos fazem com o tubarão é um absurdo, né? Eles cortam a barbatana do bicho e soltam no mar para ele morrer no mar, porque eles só querem a barbatana para fazer sopa de barbatana, porque eles acham que é afrodisíaco. Na minha opinião, eu não vou expressar o que eu acho disso, porque vai ser decoro parlamentar, porque é um absurdo fazer isso com um animal, né? Mas, é cultural. Eu não estou nem aí para a cultura deles. Eu entendo que as coisas têm que ser respeitadas, né? Os animais têm que ser respeitados. Assim como o ser humano tem que ser respeitado, como toda a natureza tem que ser respeitada. Então, se existem cuidadores que muitas vezes dedicam e doam sua vida e boa parte do seu tempo a essa causa, e aí especificamente uma causa de animais domésticos, né? Acho que esse cadastro ele pode ser, sim, interessante. E eu entendi perfeitamente o posicionamento do Bira e faço coro a ele aí, com diversas colocações que o vereador fez também. Obrigado, presidente, só isso. Mais algum vereador? Esse vereador. 20 minutos com a parte. Bom, eu entendi muito bem o projeto do vereador Militão e entendi também a posição do colega Dr. Biratã. Tá? Os dois têm razão. Um tem razão por proteger os animais, porque realmente existe muita ONG que explora e tira proveito, tá? Tira proveito. Eu que sou comerciante, eu sei o quanto vão pedir para mim lá ração, remédio, e na verdade não é para nada. Ele não tem ONG nenhuma, tá? E entendi também a posição do Dr. Biratã de proteger de um outro lado. Só que agora o meu colega Dr. Biratã é inteligente. E ele há de concordar comigo que tem país que come cachorro. Tem país que come cobra. Não é? Tá certo, Biratã? A China, principalmente, é isso. Então, a China, Japão, come cobra, come... Enquanto o nosso país, que é o Brasil, já está bem avançado. Se você matar um animal, é pior do que matar uma pessoa humana. Porque o humano tem como defender. O animal não tem como defender. Entendeu, Roberta? Então, o nosso país está mais evoluído que a China, que é o Japão, em termos de animal. Então, concordo com os dois vereadores, tá? Eu vou te apoiar nesse projeto, para ver se educa esse pessoal, e também complementar o doutor Biratã, tá? Que ele também tem razão. Os dois têm razão. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Não havendo, solicito ao meu secretário que proceda chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação, senhor presidente. Aprovado em segunda discussão a redação final. Agora coloco em votação a emenda ao projeto número 39/17 do vereador Michel Carneiro. Algum vereador interessado em discutir a presente emenda? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado a emenda ao projeto número 39/17.
Nesse instante, encerro essa sessão extraordinária às 19h10. Assim como às 19h10, daremos início à próxima sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final os projetos de lei número 39, 57 e 65 de 2017. Algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em redação final, a sanção do senhor prefeito. Coloco em redação final, maioria absoluta, a votação nominal, projeto de lei complementar número 13/17. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Edemilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em redação final, maioria absoluta, votação nominal. A sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada a ser tratado nessa noite, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão extraordinária às 19h12. Uma boa noite a todos.